quem você pensa que é para não perdoar? Nesse livro eu conto minha história, uma história de uma criança de 6 anos que Uhum. tinha meus pais, uma vida normal, 3 irmãos, e de repente meu pai, que ele era caminhoneiro, né? Todos sabemos a fama dos caminhoneiros no mundo inteiro, né? Uhum. Ele se foi com outra mulher, minha mãe começa a ter estados de crises, Uhum. ao ponto de se arranhar o rosto, machucar, colocar a cabeça dela dentro do forno com fogo. Nossa. Eu ia com uma toalha, um paño, tentando entender o que estava passando e tentando ajudar ela, até que chega um momento que a situação já não podia mais. Meu E aí Deus. foi que vem buscar a minha mãe e leva num psiquiátrico, tá? Uhum. Onde estão sempre digo, os mal chamados loucos, né? Uhum. E de repente a gente ficou sem saber o que fazer. Meu pai não se importou de nós. Minha mãe estava num manicômio psiquiátrico, como deseja chamar. Uhum. E vem uma família que a gente via, que ele visitava na nossa casa. E quando eu tinha 6 anos, acontece isso. Que meu pai se vai, minha mãe... Você tem quantos irmãos? Atualmente somos 15. Atualmente somos 15. Pera. Tudo isso de sua madre. É claro, todos vivos e parto natural. Mas é assim, somos 15. Espírito E eu Santo da sou o mais verdade. velho de todos. Eu tenho Ah. agora 41 anos, né? Ah. O mais novo tem 17. E cada um tem uma história para contar, né? Sim, sim. Mas da família, o único cristão sou eu. É mesmo? Sou eu. Por enquanto, sim. pastor. Por enquanto. Eu creio na promessa. Isso. Mas assim, por enquanto eu sou o único cristão da família. E aí é que depois desse acontecimento que ela vai para o psiquiátrico, nós ficamos, naquele então, sendo eu, mais velho e 3 que me seguiam, vem uma família que era próxima à nossa casa e disse, veja, venham ficar na minha casa, a gente vai cuidar, porque como eu falei, não tínhamos avó, não tínhamos avó, não tínhamos tio, não tínhamos nada. Sinceramente, chegava um momento que eu tinha que assumir responsabilidades com 6 anos e não sabia como fazer. Então, esta família veio nos buscar. Só que a gente pensou que ia ser um momento como de contenção, mas não foi assim. Vieram disfarçados de anjo, mas na verdade era outra coisa, né? Ai, pastor. Então, a gente inocente, sem saber o que fazer, fomos com eles. Não tínhamos onde ir. E para um orfanato a gente não ia ir de jeito nenhum. Então nos levam e aí começa a história mais escura. Então eu comecei a trabalhar na casa dessa família para poder ganhar o prato de comida, né? Porque vai, limpa aqui, limpa lá, faz isto, faz aquele. E como eu era 6 anos e os outros que me seguiam tinha 4, 3 e a bebê, que era a minha irmã mais nova naquele então. E chegou um dia, esta família tinha um filho, né? E vamos colocar um nome que não é o dele, né? Vamos colocar o Charles. Charles. E aí, um dia chega meu irmão, de 4 anos, chorando, e eu tentava entender o que foi que aconteceu. E ele apontava para o Charles, dizendo que ele fez algo atrás, né? Então, eu nem sabia o que era. Eu não sabia o que fazer. Ninguém tinha me explicado as coisas da vida, nem nada disso. Eu tinha que adivinhar para saber. Então, o primeiro que eu fiz foi baixar a calça dele e ver, e ele estava com sangue, né? Então, eu fui para o pai de Charles, falei, meu irmão está dizendo que Charles fez algo com ele e ele tem, não sei como pronunciar tecnicamente, com sangue, né? E o único que eu recebi foi, como se diz? Um tapa. Um tapa muito forte, que eu fiquei no chão, tonto, porque não entendia nem por que me bateram. Então ele me levou do cabelo, me arrastando até um quarto, e ele me deu uma pisa tão forte que eu desmaiei. Meu Deus. E ele me falou que eu não diga nada, que se eu disser alguma coisa, meus irmãos iam sofrer, né?
Aí, o que eu fiz, a gente tinha um quarto só e eu pedi para meus irmãos dormir todos juntos, né? E depois desse acontecimento, na noite, vem o Charles, tapa minha boca, me leva para um quarto e aí é onde ele abusa sexualmente de mim em várias ocasiões nessa mesma noite e ele batia em mim. E, e ele tapava minha boca e me dizia, se você gritar, se você falar alguma coisa, eu mato teu irmão. E isso foi algo que começava a marcar minha vida, né? E não parava nos abusos. Eu via que continuava abusando do meu irmão. Às vezes que eu quis defendê-lo, porque eu entendia que não era algo normal e que era algo mau. Uhum. Ele me batia, me desmaiava, e eu desmaiado acordava com ele em cima meu, e ele abusava sexualmente de mim, desmaiado. Que doente, meu Deus, que Então, doente. a gente deixou de estudar, eu estava na escola, eles tiraram da escola e eu só trabalhava. Só que quando, às vezes, eles me levavam para trabalhar em um mercado gigante de frutas e verduras, e eu trabalhava pensando, meus irmãos ficaram em casa e ficou o Charlie, entendeu? E isso, Melhor tá na rua trabalhando, né? sim, mas também era com a cabeça pensando meus irmãos. Uhum. Né? Estão sozinhos lá com a Quando eu me pessoa. resistia a trabalhar, eles me acordavam 4 horas da madrugada e eu trabalhava até 9 horas da noite, carregando naquele então, eram caminhões com sacos de batatas que pesavam entre 40 e 50 quilos. E a gente tinha que completar o caminhão. E às vezes as caixas de fruta pesavam 20 quilos, Meu Deus, como é que uma 25. criança leva um negócio desse? Então, e a gente trabalhava de graça, porque eles não pagavam nada, só a gente trabalhava para comer. Uhum. Então, chegou um momento que passou 1 ano, 2 anos vivendo a mesma situação. Minha irmãzinha já estava crescendo, já tinha 2 anos ou seja, ela tinha meses. Quando nos levaram, passaram 2 anos, aí ele queria pegar a minha irmã. Aí a gente já defendia a minha irmã. Éramos os 3 que tínhamos recebido abusos. Eu, na maioria das vezes, porque, vou contar algo. Meu trauma não chegou a ser os abusos sexuais que eu recebi. Meu trauma era saber que abusavam de meus irmãos e eu não podia fazer nada. Que mesmo pegando um pau, uma pedra, gritando, alguma coisa, era só uma tapa que era para me silenciar, né? Ou me desmaiar. Então chegou um momento que eu cheguei a um acordo com Charlie. Eu falei, Charlie, passa comigo, mas deixa meus irmãozinhos, por favor. Né? E eu muitas vezes dei meu corpo, né, para que não abusem de meus irmãos. E às vezes vinham outras pessoas que com um tempo eu soube que essas pessoas pagavam para vir e me estuprar, entendeu? Então não tinha ninguém que me defenda. Eu simplesmente fui entendendo que tinha que me ofertar para isso, né? Que tinha que defender meus irmãos da melhor maneira possível, que tinha que ganhar o prato de comida para nós e que tinha que dar o meu melhor sem entender absolutamente nada dessas coisas, que fui aprendendo com o tempo. Até cheguei a pensar e digo, pronto, a vida deve ser assim, porque não teve ninguém que me ensine. E foram assim muitos anos. Eu vivi 10 anos praticamente nessa condição. Meus irmãos foram crescendo e a gente foi entendendo que isso não estava bem, mas não tínhamos ninguém que nos ajude. Nunca pensou em procurar a polícia, né? É porque nós não sabíamos nada. Não sabíamos nada. Não sabíamos se isso era bom, se isso era mau, porque ninguém nos explicou. As próximas etapas, que foram os anos que continuavam, eu fui entendendo que algo bom não era, mas que eu tinha que aceitar para que não faça coisas no meu irmão. E ninguém tinha me falado de polícia, de fazer denúncia. A gente não sabia, era um ignorante em todo sentido, tá? Porque éramos crianças quando tudo começou. Então, chegou um dia que eu quis fugir, não consegui, e isso foi o pior que para eles consegui fazer. E me lembro que já não era só o Charles, era o pai de Charles, era o vizinho, e muitas vezes em um dia só. E eu ficava com sangue, enjoado, com agonia, com medo. Comecei a sentir pânico porque às vezes que eles faziam tudo, desligavam as luzes em um quarto escuro e faziam tudo. Comecei a me urinar
na cama porque eu tinha pânico de ir ao banheiro, escutava vozes, começava a ver coisas, me cobria com lençol pensando que a vezes era nele porque escutava passos e não eram, e me puxava no lençol e não havia ninguém no quarto. E comecei a ter pânico, ansiedade extrema. Claro que eu nem sabia nem que era nem pânico, nem ansiedade. Eu estou contando agora porque eu sei, né? Mas naquele momento eu tentava entender a vida. Eu tentava. E quando já fui adolescente, começaram a chegar pensamentos de morte, né? Eu tive 3 tentativas de suicídio na adolescência e quase juventude, porque para mim a vida já não tinha sentido e todo mundo me dizia Kenny. A mim não me chamavam pelo meu nome, a mim me chamavam Kenny. O que significa Kenny? Kenny sirve para isto, Kenny presta para aquilo, Kenny sirve para nada. Então me diziam Kenny, inservível, né? Então eu comecei a pensar... Não é ninguém aqui, né? Não é ninguém. Não é ninguém. E eu fui crescendo com isso. Não sabia ler, porque não ia para a escola. Repetia de grado, porque não sabia estudar. Me viviam dizendo burro. As poucas vezes que fui para a escola, iba com os tênis rasgados, a roupa rasgada, todo mundo fazia bullying. Claro que o bullying antes se solucionava de outra maneira, né? Então, era muito difícil para mim, muito. A vida foi muito difícil, entre outras coisas, né, que foram acontecendo. Faríamos um programa de muitas horas, mas enfim. Chegou um momento que eu pensei que me matar era a melhor solução, porque eu não servia para nada. Tinha um pai que nunca se aproximou para ver como estávamos. Uma mãe que continuava no manicômio. Ela saiu muito tempo depois, mas chegou com outra pessoa e era só briga. Eles iam para essa casa e era só briga e briga e briga. Um dia eles dizem, pronto, vamos para casa, vamos que a gente alugou um lugar. Eu, pronto, o inferno acabou, mas não acabou nada não. Era ver infidelidades, era ver a minha mãe com outras pessoas, meu padrasto naquele então com outras pessoas. Às vezes voltava meu pai, era todo incestuoso, era todo depravado, muitas coisas, né? Então eu fiquei já desse jeito e para mim o melhor era me apagar. A melhor solução da minha vida era me apagar. E tentei. Só que por algum divino motivo que eu não entendia, não consegui. Me lembro que tinha já 16 anos quando saí desse lugar e fui para a casa da minha mãe e via tudo isso. E eu decidi colocar uma corda e me enforcar. E eu fiz. Eu não é que não tinha coragem. Eu vivi tantas coisas como não vou ter coragem para me matar. Só que eu não sei se coloquei bem ou não, mas a madeira quebrou, né? E eu fiquei com raiva. Digo, eu não sirvo nem para me matar. Não sirvo para nada. Uma aclaração é que ninguém tinha me falado de Deus. A ver, aqui Nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Não. Para entender, Brasil tem uma cultura cristã. Sim. E se não for cristão, já sabe muito do que é Jesus, do que é Deus. Não importa a religião que possa praticar. Mas na Argentina, atualmente, junto com o Uruguai, são os países menos evangélicos, por dizer assim. Naquele então, muito menos. Então, assim, ninguém tinha me pregado a palavra de Deus. Eu não sabia que era isso. Teve um tempo que eu jogava futebol e um amigo que jogava comigo, ele sabia que eu não estava bem. Eu, às vezes, tinha crises onde me batia sozinho, onde a cabeça dava contra a parede. Ou seja, eu já estava louco. Na segunda etapa, foi que já tinha uns 17 anos, e aí foi que, indo para o treinamento, veio um pensamento, agora para esperar o trem, e quando o trem chegar, me pulo aí que me mate. Eu me lembro que era como 9h40 da noite, mais ou menos. E eu sempre tinha, pela costume minha, ir lá no final. Então, quando eu vi as luzes do trem, me preparei. E quando se aproximou, eu corri para pular. Só que aconteceu alguma coisa. Eu vejo que, como com uma mão, me puxa para trás. E quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Então eu não entendia o que estava acontecendo. Chega um momento que este jovem, que jogava futebol comigo,
Ele me disse, Christian, eu preciso falar com você. Me disse, eu sempre vejo que você tá lá afastado, sozinho. Tá acontecendo alguma coisa? E eu, como todo orgulhoso, não. Tá acontecendo nada, não. Então ele olha para mim e me disse, posso te dizer uma coisa? Que é? Eu falei, Jesus te ama. Quem é Jesus, né? E não apenas quem é. Como que existe alguém que me ama e permitiu todas as desgraças? Então, eu não sabia o que era amor. Eu me sentia como esses cachorros de rua que ninguém quer. Então, eu fiquei assim, como chateado. Então, cuspi nele. E me lembro que bati nele. E humilhei ele. Fui para minha casa pensando no trem, nessa palavra que me perturbava. Oh, se eu já estava perturbado, isso me perturbou muito mais. Como pode ser que alguém venha me dizer que alguém me ama quando vivi todas as desgraças que eu vivi? Cheguei à minha casa, tinha acontecido algo. Alguns de meus irmãos já foram crescendo. Eu já tinha quase 18, que me seguia, já tinha 16, outro tinha 15. Uhum. Meu irmão de 15 anos começou a entrar no mundo das drogas e narcotráfico, até ser alguém que roubava bancos, já com essa idade e com outras bandas. E ele com amigos deles sequestraram o filho de um empresário, que na Argentina foi um caso muito famoso, por geral a Argentina é um país super tranquilo. E como foi algo que nunca tinha acontecido assim a chegar ao ponto das mídias de comunicação e jornais, quando eu chego a casa, eu começo a ver que havia muito barulho, muita Movimentação. movimentação assim. E minha mãe vem e disse, ó, Christian, aqui ao lado, teu irmão tá sequestrando um cara. Aí eu falei, vai vir a polícia, nos vai matar a todos por culpa deles. Aí foi briga aqui, eu fui briga com meu irmão, tanta coisa aconteceu que eu peguei uma arma, uma Versa automática e me fui para a beira do rio, mais ou menos uns 15 ruas da minha casa. E aí me lembro que eu tirei o seguro, a arma tinha bala e sem pensar coloquei aqui e gatilhei. E a bala não saiu. Ai, que mundo desgraçado, eu tô aqui, não posso nem morrer em paz. Só quero paz. Não consigo viver, não consigo dormir, não consigo ser feliz. Me vivem humilhando, me dizem de todo. Sou um deslejado, sou um miserável. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém nada. Como... E aí eu olhei para o céu e eu falei, se alguém existe lá, por favor me deixe morrer. Eu não quero viver mais não. Se existe alguém lá, por favor, me deixe morrer. Me deixe morrer. Eu não presto para nada nesta vida. Nesse momento de crise, aponto ao chão, aperto o gatilho e a bala sai. E aí fiquei assim, não consegui me enforcar. Não consegui me jogar no trem. Não consegui me matar. A única coisa que veio assim por um momento foi, será que eu tenho algum propósito na vida? Mas como? Olha de onde eu sou. Os cachorros de rua vivem até melhor que eu. Pelo menos tiram uma migalha, algo, alguém que tem misericórdia, dá um pouco de comida. Eu tô aqui, eu sou miserável. Fui para minha casa, deitei, dormi. Ao outro dia tinha o treinamento. Eu sabia que tinha que encontrar com aquele que eu humilhei. Ele se chama Luciano. E aí eu chego, olho que Luciano chega. Luciano vai, me abraça. Ele era cristão. Ele não reclamou nada. Ele foi, me abraçou e falou, oi, Christian, tudo bem? Tudo. Assim com dúvida, eu olhando. Me disse, Christian, mesmo você me bata de novo, olhando para os olhos, me falou, Christian, Jesus te ama. E aí sim me quebrou. Só que eu falei, Luciano, eu não sei que esse amor que você me fala, ou quem é Jesus que me ama. Se ele me amasse, por que ele permitiu que eu fosse objeto sexual, explorado tantas vezes, estuprado tantas vezes, por mais de uma pessoa, sofrendo, machucado, ferido, ver como faziam com meus irmãos, que essa foi a dor mais grande, e não poder fazer nada, ter uma resignação tão grande e sentir-me culpado todo este tempo porque eu não consegui defender meus irmãos. E olha, meus irmãos, porque não tiveram um irmão que defenda eles, estão aí, cheio de tanta coisa. De onde estava Deus? Onde estava?
Onde estava quando eu tinha fome? Onde estava quando eu chamava meu pai gritando e meu pai não aparecia? Onde quando eu chamava minha mãe enquanto me estuprava, minha mãe não aparecia? Por acaso, não sei, Deus ou Jesus tão assim, permite tudo isso? Cadê ele que não me defendeu? Ele não defende as crianças? Ele não vê a... Era um planteamento razoável. E eu gostei de Luciano, que ele era muito simples. Ele não era só, nem é até hoje, dessas pessoas que vai querer fazer uma mensagem floreado, colorido, para tentar te convencer. Uhum. Ele só falou, Christian, eu não tenho uma resposta para isso. Não sei, mas posso te dizer que Jesus te ama. E ele pode mudar a história da sua vida. Isso foi um 19 de agosto de 2002. Ele me disse, qualquer coisa, se deseja ir para a igreja, eu te espero na minha casa, tá? E você vai, tal horário, e a gente vai para a igreja. Pronto, 19 de agosto. Eu sabia que era segunda, terça, quarta-feira, 21, ia ter culto. Ele me falou que vai 5 horas da tarde, porque a gente ia ir caminhando 7 quilômetros e voltar 7 quilômetros caminhando, porque a gente era pobre. Uhum. Eu cheguei 11 horas do meio-dia. Christian, o que está fazendo aqui? Eu quero ir para a igreja. Christian, mas o culto é 7 da tarde. Te falei 5 horas da tarde que venha para ir caminhando. Não, eu quero ir para a igreja, Luciano. Eu quero ir, eu preciso ir para a igreja. Eu disse, mas Christian, agora era verão, calor. Eu quero ir para a igreja, Luciano, por favor. Aí ele me convidou para almoçar. Almoçamos e caminhamos. Desde esse 21 de agosto de 2002 até agora, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Me lembro que chegamos à igreja. Tinha um pastor que era o auxiliar. Ele pregou como 2 horas. Eu até agora me lembro da mensagem. E no momento ele fala e diz, alguém quer receber Jesus? Eu não entendia que era receber Jesus. Então aparece um diácono, Toti, nós chamamos de Toti, e eu queria levantar a mão assim, só que eu estava esperando ver como reagiam os demais para eu reagir também, né? Aí vem Toti e me diz, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu vim para isso, só que eu não sei como fazer. Venha para o altar. Aí me levou até o altar e aceitei a Jesus pela primeira vez na minha vida. E eu me lembro que essa noite, para mim, foi a noite mais maravilhosa, porque eu tive paz. Uhum. Paz. Assim, não havia terapia, não havia psicólogo cristão, Uhum. não tinha nada disso. Uhum. Era Jesus. E os dias posteriores eu comecei a sentir algo raro em mim, algo que não era normal. Desde esse momento eu recebi Jesus, mas eu não estava convertido. Eu sempre faço uma aclaração. Receber Jesus não te faz que você está convertido na hora. A conversão é um processo, tá? Desde que eu aceitei Jesus passaram praticamente quase 4 anos. Um dia eu vou para a igreja, sempre caminhando, esses 7 quilômetros, porque não tinha jeito de... Uhum. Então aí entro na igreja e vejo o meu pastor, assim como você está, e alguém que estava falando com o pastor, assim como eu estou. Então quando eu entrei, eu vi de costas que meu pastor estava falando com alguém que estava de costas a mim. Quando se vira, não sei. Eu me lembro que de repente chegou esse momento que em alguma vez eu pensei, o momento de me vingar. Porque quem estava falando com o pastor foi... Não, foi um amigo de Charles, que me lembro que ele era quem mais me estuprava, mais que Charles. Ele pagava por isso. E ele tinha muitas coisas fantasiosas, ele fazia muita coisa comigo. Quando ele vira, eu já na hora sabia que era ele. E ele sabia quem era eu. Só que eu já era jovem, mais forte, e ele estava magro, estava como quase morto. Meu Deus. Então nesse momento fechei a porta e falei, este é meu momento. Este é meu momento. Então eu fui e estava pertinho do altar. A mim não me importou a igreja, não me importou meu pastor, não me importou nada. Era um momento. Então me fui aproximando, tremendo e com a mão já pronta para bater nele. Porque enquanto eu via ele, eu me lembrava tudo o que ele me estava me fez na vida. E é aí onde eu tenho um encontro com Deus. É aí mesmo. Porque quando me aproximei um pouco mais perto, já para bater, escuto pela primeira vez a Deus falar pelo meu nome. Não era o bastardo, não era o ninguém, não era o miserável. E é engraçado porque Deus me chamou como todo mundo me chama na Argentina. Ninguém me chama Christian. Christian é meu nome. Todos na Argentina, desde pequeno, me chamam
pelo meu sobrenome, Milatich. Então, quando eu vou bater, escuto Milatich, Milatich. Quem tu crê que você é? Ou quem você crê que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para não perdoar o que eu já perdoei. E nesse momento parei e comecei a tremer. O cara começou a chorar. E aí estávamos. E o pastor disse, está acontecendo algo? Está acontecendo, pastor, você não sabe não. E nesse momento, eu não sei como explicar. A questão é que num momento, em vez de bater nele, eu abracei. Abracei e chorava com raiva, com raiva. E no momento eu falei, eu te perdoo, eu vou te perdoar. Não faça nunca mais. Me lembro que ele não falou nada, só ficou como espantado. Se retirou da igreja, aí eu comecei a chorar mais forte, como um desabafo, assim, forte. O pastor me disse, Christian, o que foi o que aconteceu? E o pastor, essa pessoa me fez isso. O Christian, bora para a polícia. Bora para a polícia. Como eu tinha justamente um compromisso, eu falei, amanhã a gente vai, pastor. Eu perdoei, mas ele merece pagar. Apoio, querida irmã, ele morre ao outro dia. O que fazia ali na igreja? Ele não assistia a essa igreja. Ele passou por aí e sentiu a necessidade Meu Deus. de confessar os seus Vai vendo, pecados. João, que Deus quer todas as almas, meu Jesus. Que por mim, João, esse acabou. Ai, meu Deus do céu, mas Deus é misericordioso e bom. E nesse momento que eu estava entrando, ele Pois essa alma escapou ainda, tá vendo? Eita, meu e se foi com meu perdão sincero, além de Deus, por sobretudo, porque eu perdoei de coração. Eu não perdoei para fingir um perdão. Eu perdoei de verdade porque Deus me falou e Você ouviu, né, audivelmente. entendeu? E aí foi incrível, porque no momento que eu entrei na igreja, ele estava acabando de fazer a oração de fé. E aí Deus me fala quando eu estava por bater. Quem pensa que você é para não perdoar o que eu já perdoei? Eu vou discutir com Deus? Não. Jamais. Parece injusto? Deus é soberano. A questão é que eu fiquei não apenas com paz. Eu senti que caiu uma mochila. Sim, imagino. Que grilhões estouravam. E eu sentia aí a liberdade. Foi nesse momento que eu me encontrei com Deus. Depois daí, a história muda. No outro dia ele morreu de quê? Ele tinha câncer já, metástase então muito já avançada. tava terminal, né? Sim. Por isso que tava bem magro. Sim, entendeu? São as coisas de Deus. No céu, vamos a ter grandes surpresas. Eu acredito também. E eu entendi isso nesse dia. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para nós, ele teria que estar no inferno. Mas se Deus decidiu salvar, é porque se nós desejamos o inferno para ele, a gente também merecia. Não precisava ser estuprador ou não. É verdade. É verdade. Então, aí minha vida muda para sempre, né? E aí muda tudo. Eu, como falei, sou a pessoa mais feliz do mundo. Depois desse perdão, você percebeu literalmente que virou uma chave Completamente. dentro de você. Completamente. Mentalmente, espiritualmente. Quando eu aceitei Jesus, o pânico, medo, isso sumiu na hora. Eu tinha outras questões, né? Por exemplo, chegou um momento que eu teve umas práticas bissexual, tá? Porque chegou um momento que tudo isso que fizeram comigo me fez entender que talvez a vida era assim, como eu já tinha falado. E eu não sabia o que era. Então eu, quando já era adolescente, né? Eu já mantinha relações com homens, com pessoas, além dos estupros, para mim já estava mal, tá? Então, assim, também gostava das meninas, tinha muitas coisas que precisavam ser derrubadas e tudo veio por causa disso. Então, foi uma liberdade total. Eu entendo que estamos progressando, somos mais acadêmicos, mais profissionais, tudo está bem, mas o evangelho não é isso. Se faz um repasso histórico, os crentes de antes, mesmo com a dor e todos os problemas, davam suas vidas. Hoje não somos capazes disso. De aqui, a gente morre por Cristo, mas de aqui, a gente não. Então, temos com tanto profissionalismo, e isto pode ofender, e eu falo para os profissionais, tanto profissionalismo tirou a essência do evangelho. Tão técnicos, tão academicistas, tão profissionais, foi tirando a essência. Não estou desprestigiando. Paulo era, por sobretudo, superior.
né? Em todo sentido, fariseu de fariseu, era uma pessoa que podia sentar e falar, Estudado, né? estudado, falar com reis, enfim. Ele tinha uma profissão, ele tinha um entendimento, mas nunca levou seu entendimento e sua profissão a mudar as pessoas. Não, ele dava a mensagem da palavra de Deus e o poder de Deus se derramava e as pessoas eram curadas Aleluia. em todo sentido. Me perdoe mais, eu tenho que ser sincero. Sim. Quando a gente começa a romantizar o evangelho, Uhum. acariciar o ego da pessoa. Vou contar uma situação há pouco tempo atrás. Eu fui para uma igreja, fui ministrar, e de repente ficou uma manifestação demoníaca muito forte em um diácono da igreja, tá? E em uma irmã que tinha uma casa de círculo de oração. Você disse, casa de círculo de oração, tem que orar. Sim. E um diácono tem que se consagrar, tem que, enfim. Como pode ser que estejam endemoniados? Pois a que fazia círculo de oração estava mergulhada Possessa de demônio. na depressão. Que é a depressão? É uma doença? Tecnicamente, sim, mas é algo espiritual. Também. Não vai sair com um comprimido, tá? Não vai sair com uma receita do Demônio sai com psicólogo. jejum e oração, não é com No meu comprimido, tempo não. era com jejum e oração e Isso. encontro com Deus. Isso. O evangelho é simples e claro e poderoso. Quando tentamos pastor. mudar e fazer um evangelho de acordo a nossa imagem e semelhança, coisa muda. Agora a igreja tem que ser assim. Temos pastores mais técnicos. Uhum. Mesmo a melodia da música mudou. Hoje todo está basado na psicologia, o som da psicologia, as luzes, tudo para Tudo quê? pensado, né? Para mexer a alma. Então, Meu Deus. isso não é evangelho. Isso, olho para você, isso não é o evangelho. Isso é qualquer besteira. Não é evangelho. O evangelho não precisa de luzes, ni de grandes cantores, ni de exuberantes pregadores, ni de majestuosos templos, ni de riqueza. Nunca precisou disso o evangelho. Uhum. Nós nos convencemos de que isso é necessário. Uhum. Mas estamos mais perto a ser a igreja Laodicea, de uma Meu igreja que Deus. funciona sem Cristo, mas funciona com todas as coisas, Uhum. e longe estamos de Cristo. Então, as pessoas que sofrem isto, e isto é polêmico, eu não estou fazendo isto para fazer engajamento, eu sou sincero com o que eu creio e eu experimentei. Não precisei muita coisa. Uhum. Se é verdade, um acompanhamento, todo um discipulado, tudo isso está bem, mas profissionalizar o evangelho, não. Isso não está bem. E eu sei que isto pode mexer, mas hoje é todo técnico, não é evangelho puro, é um evangelho adulterado. Até as mensagens mudaram. Uhum. A gente acaricia o ego, Uhum. a gente ameniza coisas. Eu te pergunto, e eu pergunto para você se me está olhando, se tem pessoas doentes da alma ou do espírito e te ministram, um doente vai curar outro doente? Não, vai os dois pro buraco. A Bíblia diz que vai um cego guiando o outro, vai cair os dois no buraco. Porém, hoje, não importa se o líder está doente. O que importa é se o líder fala bem, se é um profissional ou se tem grana. Eita, Jesus. Isso que importa para a igreja de hoje. Você entende a grande diferença? E Pastor. por isso temos muitos doentes que não jejuam. Há pessoas que... pastor, eu posso jejuar 1 a 2 horas e depois tomar um cafezinho porque fico tonto. Eu digo, fique tonto. Fique tonto. Não vai morrer, não. Eu quero sair desta situação. Eu quero ter um encontro com Deus. Pague o preço. É isso. Muito pensam que pagar o preço é ir da casa à igreja, igreja à casa. É não. Não, isso já não se prega. Não se prega. Não se prega. Então, queres sair da doença? Faça como o evangelho Oi? diz. Eu aprendi muito de uma anciana. Anciana está bem? Uma idosa. Uma anciã idosa. Ela tinha 80 anos. Ela me dizia, Christian, você quer ter um encontro com Deus mais profundo? Eu dizia, claro. Você se ajoelhe na sua casa. Não se levante de aí até que Deus não fale contigo. Mas dói o joelho. Que sangue. Tem que sair sangue do seu joelho, se é possível. Mas você não se levanta. Sabe por quê? Porque aí é onde Deus vê se realmente você quer ouvi-lo. Se você realmente... Uau. Parece algo cru. Uhum. Mas na verdade era esse. Jejue. Pague o preço. Deixe o que você gosta. E vai ver se o Espírito Santo não vai vir visitá-lo. Irmã, eu tive experiências espirituais saindo do meu corpo, viajando para outras nações no espírito, pregando para pessoas, visões. Uhum. Sabe o que é sair do meu corpo em muitas ocasiões e ver coisas, acontecimentos, momentos
isso se fez com jejum e oração. Eu acredito. Não se fez só com uma palavra profética. Sim. A cura para tudo isso é o jejum, a oração, buscar agradar a Deus. Isso. E o jejum é muito Conquistar a poderoso, Deus. né? Com certeza. Muito Até tira poderoso. todos os demônios que qualquer um pode ter. Então, se a depressão é um demônio, com jejum e oração. Se a ansiedade espiritual é um demônio, com jejum e oração. Veja, Faça o teste. faça o teste. Muitos Jejum. estão gastando dinheiro em comprimido, receita, psicólogo, o que seja. Prove assim, pagando o preço, e vai Sim. ver que de graça, além disso, é saudável, e além disso, você recebe cura. Porque, veja, irmão, vou dizer algo que você não vai gostar. Para ensinar para outros, né? Mas se você tem muitos anos no evangelho ainda com depressão, então você não viveu o evangelho, não experimentou Jesus e nunca foi suficiente. Então temos que pensar se somos cristãos de verdade ou não. Eu me lembro que na casa de Francisca, a irmã que era idosa com 80 anos, eu ia para lá porque eu me sentia muito amado. Ela não era líder, era uma mulher de muita oração. Uau. Muita. E estava Luciano, quem me pregou, eu e outro jovem, que experimentamos a Deus mais aí na casa dela, que era uma casa precária, que num majestoso templo que eu assistia, para ser sincero. Sim. Ela dizia, vamos nos ajoelhar. E aí empezávamos, 8 horas da noite. E eu, como todo jovem, ao início, eita, estou fazendo o que aqui de joelho? A cabeça assim, né, Maju? A irmã, 80 anos, já são 10 horas da noite, ainda não se levantou, continua orando. Deus sempre 11, coloca uma irmãzinha. 12 horas da noite. E ela orava como se nada. E a gente não aguentava nem 10 minutos. Meu Deus. E ela sempre dizia, olha, mesmo que você tenha vontade de se levantar, não se levante. Nossa. E a gente, por amor a ela, porque ela também nos dava de comer, por amor a ela e por obediência, a gente não se levantava. Mas sabe o que aconteceu um tempo? Ela me disse, Christian, acabo de receber agora mesmo que você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Fique de joelho. Eu já levava como 2 horas de joelho. E ela dizia, só convida o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Ele me falou que vai vir sobre você. Aleluia. Aí eu orando, vem Espírito Santo, vem Espírito... Não porque hoje veio que tem até como praticar as línguas. Chegamos a esse ponto, assim, tão baixo. Mas há curso de como falar em línguas, enfim. Mas, enfim, eu me lembro que eu dizia, só vem Espírito Santo. Se algo eu posso fazer, é contigo. Quando eu falei isso, aí senti como um fogo de minha cabeça até os pés. E eu comecei a tremer, e empecei a falar em língua que eu nem entendia, e empecei a tremer. E a primeira experiência forte foi aí, porque eu saí para, não sei, foi como algo que me levou. E fui para a calçada, a rua e a calçada, né? O calçamento e rua, pode ser? Sim. Sim, tá bem. E estava passando uma mulher, e essa mulher ia com 2 crianças. E uma criança... ela tinha pneumonia, pode ser? É o quê? Pneumonia. Pneumonia. Sim, é uma doença sim, que se dá nos pulmões. Okay. E, é pneumonia. Isso. Oh. E tinha asma. Então, eu não sei por que fui e ninguém me falou nada, só fui, coloquei a mão no menino, o menino pulou, começou a falar em línguas e começou a correr. E a mulher dizia, mas tu tem asma, está com pneumonia, pode não, filho. Aí um menino, e isto olhou para você e olhou para você. O menino foi e havia uma mulher idosa, tá? Que ela tinha o bastão. É o cajado, é como a bengala, né? A bengala. E o menino coloca as mãos e começa a orar pela mulher. E a mulher começa a sentir fogo aleluia. E começa a falar em línguas. Uau. Oh, meu Deus. Foi a primeira experiência. Sim. Assim que essas mulheres começaram a ir à Casa Francisca. Sim. Eu ia todos os dias, porque comia aí todos os dias. Então, eu me sentava com Francisca. Francisca não sabia ler, porque era do campo, assim, de um estado cheio de matos e coisas assim. Não sabia escrever, mas ela sabia orar. Me lembro que passou um jovem com cegueira, ele estava cego. Quando ele passou nesse momento a oração, caiu como se fosse... Não tem quando você machuca a pele, como se diz? Casca? Casquinha. Casquinha. Então, ele era cego, tinha todo gris, e ele passa por aí e como que cai isso gris, como uma casca. E ele começa a enxergar, começa a ver. Uau.
E ele começa a gritar no barrio. Uau, Escuta isto. que tremendo. E isto. Ele disse que havia um anjo que estava parado na porta da casa de Francisca e que isso impactou, foi o primeiro que ele viu. Uau. Esse menino começou na Casa Francisca, a assistir à Casa Francisca. Então havia um mover. Sim. O barrio se chamava Casasco. E todo Lomas de Casasco, o barrio, começou a ir à casa precária de Dona Francisca. Onde o poder e a unção está, não tem como as pessoas não serem atraídas. Meu Esse Deus. período foi um período de avivamento que a Argentina ainda tinha e que se desatou em muitos pontos, só que a gente viveu nosso avivamento. Sabe o que era ver em uma casa precária mais de 400 pessoas? Não. E fazíamos culto na rua e havia pessoas que saíam curadas. Uau. Uau. Ver mortos ressuscitar. Meu Deus. Eu me converti e comecei como a experimentar todas essas coisas. E depois eu me lembro que ela sempre me dizia: Christian, 3 horas da madrugada é o melhor horário para orar. Vai orar isso, casa. Eu colocava aí o despertador e 3 horas da madrugada eu começava: Deus, abençoa meu país, abençoa minha nação. Senhor, eu te peço. Que eu não tinha uma casa linda. Minha casa era também precária, a casa onde eu morava. E eu orava no banheiro, irmã. No banheiro. E não tinha porta o banheiro. Era só um lençol pendurado. Eu orava aí. Esse era meu quarto de oração. Porque os outros nunca me deixavam orar. Então eu orava aí. E eu me lembro que enquanto estava orando, saí do meu corpo ficou lá. E eu apareci em um lugar entre as montanhas. E aí me encontrei com um homem. E a gente conversou. E voltei para meu corpo. Aí depois, em outro momento, saí de meu corpo e comecei a ver, escutei muito janto, muitas pessoas gritando. E aí escutou por segunda vez a voz de Deus, que me disse: Cristian, eu te chamei para isto. E aí começa meu ministério ao início como evangelista. E eu fazia cruzadas nesse momento e temos visto, não sei como é que se diz aqui em português, a gente diz hemiplégico, acho que aqui é tetraplégico. Alguém que não tem mobilidade nenhuma. O tetraplégico mesmo. A minha primeira cruzada, irmã, olhando para você, me lembro que era uma cruzada de 20 dias e ninguém me conhecia. Ou seja, em Casasco é porque eu, mas como um líder espiritual, ninguém me conhecia, não era conhecido. Aí eu fui para um lugar de Argentina chamado Salta e falo com uns pastores, só que os pastores não me conheciam. Como não podemos confiar em você porque não sabemos quem é você. Então eu falei: venho de tal igreja, tal pastor, tá assim. O Espírito Santo me enviou aqui. Então 2 falaram: pronto, vamos te apoiar. Só que quando começou o evento, não foram. Meu Deus. Eu fiquei com um microfone desse que apenas funcionava e uma irmã que tocava o pandeiro e um velhinho que se animou e foi tocar o violão, que tocava música. Não era nas gospel de agora e tudo, não. Era música de lá do ano 70. Eu imagino. Isso. Por isso Deus não depende de tanta coisa. Não. Primeiro dia não havia ninguém. Segundo dia, ninguém. Terceiro dia, éramos... todas que passavam riam de nós. Quarto dia, veio um pastor presidente dessa cidade, e disse: Cristian, é melhor desistir, cara. Aqui é muito difícil. Aqui é conhecido como o cemitério dos pastores. Meu Deus. Então eu falei assim: o Espírito Santo me enviou. Eu vou até o final. Eu falei: 20 dias. Ai, Cristian, você não tem estrutura. Ninguém vai acreditar. Falei: eu acredito em Deus e isso é suficiente. Se Deus me mandou, Deus vai fazer. Quinto dia nada, sexto dia nada. Éramos... E chegou um momento que eu comecei a duvidar. Mas a irmã e o velho, essa era a minha esperança. Decía: se eles não desistiram... Eles estavam lá, firmes e fortes. Se eles não desistiram, eu não vou desistir não. Por amor a eles. Aleluia. Chega um momento, já quase o último dia. Falta dia 17. Eu vejo que para uma ambulância, tira uma cama e traz assim com um familiar desse homem e deixa essa cama com esse homem que estava deitado, sem mobilidade nenhuma, e deixa aí. Aí pronto, aí eu comecei a duvidar, digo: meu Deus, já uma coisa é uma cura de um câncer, outra coisa é outra cura disto, e aí eu comecei a entrar em crise. Digo: como vai fazer?
vou ficar envergonhado, Deus, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a orar. Só que estava com vergonha. Uhum. E eu não queria parar a oração, porque eles se vão cansar de tanto orar e vão levar o doente novamente para de onde veio. Uhum. Só que o cara ainda ficava aí. Meu... E eles não saíam. E eu dizia, Deus, como tu vai fazer? Eu vou ficar aqui com vergonha. Deus... E esse é o tetraplégico? Né? É. Aí, de repente, eu sinto como uma unção que vem, literal. E sentou. Imagina que está... Aí vem a ousadia, Este né? é o palco. Ah. E veio a mão. E nesse momento éramos só o irmão, que veio idoso, com o violão, Sim. a irmã com o pandeiro, 3 que eram os parentes de este, tetraplégico e o tetraplégico. Isso era todo. 17 dias assim. Aí passa isso. E de repente se senta e começou a chorar. Os parentes começaram a chorar. O povo era um povo de 30.000 pessoas. Sabe o que significa isso? A cidade toda sobre. Não tínhamos câmara, não tínhamos nada. Por isso que eu sempre vou dizer isto, porque hoje se precisa muita coisa. Não, Deus não precisa muita coisa. É verdade. Dia 18, tínhamos mais de 3.000 pessoas, sem publicidade. Aí vieram as igrejas. Aí Deus me fala, começa a orar por cura. Só ore por cura. Começava a escutar gritos. Aleluia. Uma mulher que tinha todo isto, os dentes todos podres, nós decimos emplomar como uma pasta divina, não sei como poder traduzir em português, de ouro. Todo aqui. Implante, foi toda implantada. Implante. Um homem que tinha um caroço gigante aqui estourou e caiu líquido. Era o câncer que ele tinha. Meu Deus. Cura de coração, artrose de ossos. Foi no dia 19, a gente tinha mais de 7.000 pessoas. Meu Deus do céu. No dia 20, eu chamei ao altar. E eu me lembro até hoje que foram mais de 180 pessoas que receberam Jesus no momento da oração. Só que as pessoas não se iam e continuavam a mover do Espírito Santo. Até que depois veio que vem mais pessoas. Então voltei para fazer a oração de fé de novo. Aí foram quase 100, né? E aí eu desci. E aí onde todo mundo começa a cair no chão, começa tudo uma coisa assim. Deus. E assim esse ministério foi crescendo até viajar por muitos países, né, do mundo. E depois, pronto, passou essa etapa que há pouco tempo atrás eu experimentei uma ressurreição. Foi um acidente na Patagônia, Argentina, onde 2 caminhões tinham colidido. E havia pessoas nas ruas. E havia uma mulher que estava literalmente morta. E eu sabia porque estavam os doutores aí tentando fazer RCP. E não aconteceu nada. E o Espírito Santo me disse, vai orar por ela. Eu fui e orei. Os médicos não me deixavam porque na Argentina não se pode fazer isso, enfim. Mas eu fui, eu orei. E a mulher assim, já tinha 2 horas morta. Meu Deus. E não sabe por que Deus é tão maravilhoso. Nesse caminhão iba ela, o esposo, no outro também um homem e seu filho, batem. Só que ela tinha seu bebê. Quando os carros, os caminhões bateram, o bebê saiu voando. Só que ninguém percebeu porque não, foi quase de madrugada. Jesus amado. E quando ela respira, ela começa assim, meu bebê. Então, aí todos nós soubemos que estava procurando, tinha um bebê. Criança. Aí começamos a procurar o bebê. Era toda zona de mata. Cadê o bebê? E por aí a gente ia e já escuta o chanto do bebê. Ele caiu entre a mata, como se fosse um Moisés. Ele caiu aí e eu pego o bebê e levo para a mulher. E assim, eu tenho experimentado essas coisas. Sempre a glória para Deus, né? Mas Deus me permitiu viver muitas coisas maravilhosas que são as que eu ensino desse evangelho raiz. E veja se isso não cura. Eu estou aqui, nunca fui a um psicólogo, nunca fui a um terapeuta, nunca tomei comprimido. Consegui formar minha família, tenho minha esposa, 2 filhas. E agora estamos construindo o orfanato que era o desejo do meu coração. Por isso fomos para o norte da Argentina, fronteira com o Brasil, onde todos sabemos que além das cataratas e tudo muito lindo aí, existe o tráfico de crianças, né? E a gente foi para lá, a gente foi nos doar como família
para construir um orfanato e resgatar crianças da tríplice Amém. fronteira. Amém. Então, agora estou em outra etapa da minha vida, mas quando eu ensino, é Evangelho Raiz. É isto, irmão. O comprimido é um momento. Vai tirar a dor por um momento. Mas a cura vem de Jesus. Amém. Ponto e final. Não há outra coisa. Amém. Jesus é todo. Me fala, nas suas andanças pela nossa nação, quais são as suas percepções de boas e as percepções negativas que você tem hoje sobre a igreja brasileira? Para falar da igreja, não temos que falar da igreja brasileira. Temos que falar da igreja no mundo, que hoje está atravessando diferentes tipos de problemas. Situações, mudanças, perseguição em outros lados. Agora, se eu tenho uma percepção, e eu digo com muito amor porque eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Eu jamais falaria para ofender o lugar que eu amo, tá? Mas Brasil é tão grande que todos os escândalos da igreja transcendem fronteira. Se você faz uma análise ou pesquisa, você não vai escutar da igreja escândalos na igreja colombiana, escândalos na igreja peruana, argentina, chilena. Mas quando acontece aqui, Mas quando acontece aqui, todo mundo sabe. meu Deus. Por quê? Que Porque sério. os pastores têm muito poder. E isso é um problema. Também acho. Pastores muito ricos. E isso é um problema. Não que não aconteça em outros países, mas são mais reservados. E aqui vocês escandalizam todo. Tanto que eu sou contra, por exemplo, que agora há pessoas que seguem aos seguidores de Jesus. Por exemplo, seguem ao cara que está nas redes sociais, que ninguém sabe de onde é, nem que faz, nem nada, mas os caras seguem porque fala Jesus. Então, a gente cresceu com uma igreja, e ainda temos esse conceito. Brasil é o celeiro do mundo, e isso não muda para nós. Brasil está cheio de... é gigante pela natureza, mas já nascem com dons. É incrível ver profetas brasileiros, mestres brasileiros, músicos, já nascem com esse talento. Nós sempre decimos que para que saia um Messi, tem que passar muitos anos, porque a Argentina é um país grande, só que tem população... somos 45 milhões de habitantes. Vocês são 230 milhões. Para você é muito mais fácil achar talento. E a nós nos custa muito. Então, nós já temos esse conceito. O Brasil é muito grande, está cheio de homens de Deus. É uma nação que inverte nas missões, que queima, mas também que está nesse buraco de escândalos, de pastores que querem mais poder, de pessoas que têm uma influência que, em vez de favorecer a igreja, prejudica, que ha perdido seriedade. Isso que nós escutamos. E eu, quando venho aqui, eu vejo. Né? Mas Brasil carrega uma palavra, e eu sei que Deus vai levantar Brasil. Mesmo que tenha tolos no altar, palhaços no altar, Deus vai... o avivamento do Brasil não vai ser com as grandes igrejas, com os grandes impérios evangélicos. Está entendendo? Uma pessoa pode ter poder religioso, mas não tem poder de Deus. Não tem poder de Deus. Então, Deus vai derramar seu poder com esses que estão queimando, com esses que realmente estão buscando a Deus. Aleluia. Tá? Aleluia. Os impérios caem. Seja pastoral, monárquico, político, caem. Aleluia. Mas quando se trata de uma visita do Espírito Santo, Deus levanta quem menos uma espera. Está entendendo? Então, quando eu vim aqui, Deus me entrega uma palavra para o Brasil. Eu me lembro, eu estava no avião, e eu vi pela janelinha como uma caixa de fósforo grande. Só que essa caixa estava umedecida com fungo, e os fósforos que estavam dentro estavam umedecidos. Só que havia um fósforo fora da caixa. Eu via como que raspava e fazia uma faísca, mas não incendiava. Então eu digo, o que é isto? E Deus me fala, esse é o Brasil. Nossa. Essa é a minha igreja. Ou seja, uma caixa grande, cheia de fósforos para incendiar. Mas estão encharcados. Mas estão todos encharcados. Aí eu fiz uma pergunta nesse culto. Eu falei, essa caixa ainda presta? Se você tiver uma caixa umedecida assim, dessa maneira na sua casa, você que faria? Deixaria a caixa ou joga no lixo? A maioria eu jogo no lixo. Mas na verdade é que se você deixar essa caixa no sol pernambucano, seca rapidinho, seca né? rápido. E era o que Deus estava querendo mostrar. Eu tentava nesse então me expressar, porque não falava bem em português. Então eu dizia, essa caixa ainda presta.
É só deixar na justiça do sol de Deus, a igreja nas mãos de Deus, no sol da justiça de Deus. E isso vai secar, os fungos vão morrer, a umidade vai sair. E quando o fósforo raspe, vai incendiar. Aleluia. Então o Brasil vai incendiar. O Brasil teve todos estes anos um crescimento de igreja incrível. Agora, o Brasil não recebeu um avivamento. Uhum. Então eu preguei uns dias atrás e digo, para que vocês desejam um avivamento? Para colocar nas redes sociais e dizer, Brasil recebeu um avivamento. Olha aqui o avivamento do Brasil. Para isso? Ou seja, o coração queima só para isso? Porque eu tive essa oportunidade, o privilégio de experimentar o avivamento da Argentina, tá? E eu vi tanta coisa, tanta. E quando a gente vê essas coisas, e claro que almeja, deseja que em outra nação também possa experimentá-lo. Só que para quê? Para quê, né? Para quê? Porque se é só para isso, não tem sentido pedir um avivamento. O avivamento primeiro é um arrependimento da igreja. Com todos os escândalos que há, com todos os pastores mediáticos. Nossa. Em vez de estar lutando por querer ser melhor e ter mais poder e quem tem a razão ou não, teria que estar se humilhando. Sim, servindo mais do que todos, né? Se meu povo se humilhar E me buscar e orar. E se arrepender dos seus maus caminhos. então eu vou visitá-lo. É. Ponto 1. Então para que o avivamento? Se não há corações apaixonados, há corações emocionados. A maioria vive um evangelho emocional, não espiritual. Que era o que tínhamos falado. Igreja estruturada, cores, temática. Mas nas faixa preta, né? Nos emocionamos, uma canção já choramos e não sabemos se é a melodia da canção ou é realmente o Espírito Santo. E agora com a IA, que qualquer pessoa pode inventar, já não precisa disso. Não renunciar. Para que quer um avivamento se não renuncia? Não há renúncia na sua vida. Não há renúncia à pornografia. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. E olha, quando um diz, não, eu quero ser abençoado para abençoar, olha, hay que ver quem realmente vai ser esse que vai abençoar. Porque o avivamento, sabe, que traz uma mudança na nação e traz prosperidade. Verdade. Agora, a Alemanha não recebe um avivamento? Sim. Inglaterra, sim. Gales também. Estados Unidos também. Chile também. Colômbia também. Argentina também. E olha como acabaram. Olha só hoje, né? Como é que está o cenário. Para que o avivamento? Para dizer, temos mais um avivamento? Se ainda persiste o orgulho, ainda... isto também é polêmico. Né? Se alguém te bater hoje, como eu bati a Luciano, você que faria? Não, eu tenho direitos. Desde quando? Tem que colocar presidente cristão. Desde quando? Quem mandou fazer isso? Quando eu vi um pastor falar, não, a gente tem direito a estar armado. Eu digo, cara, se viesse a perseguição aqui no Brasil, Deus que mandou um avivamento com uma perseguição. Meu Deus. Como vai vir um avivamento se os caras vão querer se defender para matar? Estamos longe. Você pode concordar comigo ou não. Mas se aqui vier uma perseguição, todo mundo vai querer fazer justiça por mão própria de maneira legal. Não daria sua bochecha. É o legítima defesa, né? Legítima defesa. Seria por legítima defesa. Desde quando? Os irmãos da África, que morrem queimados. Legítima defesa é quê? Não, estão em perseguição, né? E então? Estão em perseguição, estão sendo... Então, nós temos tanta liberdade que pensamos besteira já. Que queremos uma igualdade religiosa. ¿Para quê? Se os que conquistaram o mundo com o evangelho não tinham liberdade religiosa. Não tinham um presidente cristão. Por mais que fale as forças do céu e o que seja, como, por exemplo, o nosso presidente, que uma coisa é falar como pastor e outra como cidadão. Mas assim, as forças do céu nos vão acompanhar. Beleza. Mas isso não garantiza muita coisa. Deus coloca reis, tira reis. Isso. A vezes, como que tem agora é para castigar o povo. Não pensam assim, não. Pensam, é um ladrão. Claro, se temos pastores ladrões. Temos pastores ladrões. Então a referência do governo é a referência o espelhamento, é o espelhamento do que está acontecendo no espiritual. Completamente. Uau, essa foi forte. Hein, então João? ninguém pensa isso. Mas todo mundo pensa direito, não, eu quero crescer. O governo brasileiro está corrompido. A igreja está corrompida. A igreja. E eu falava, Deus não nos mandou a nós ter direito. Qual? A Bíblia diz que nos vão esculpir, nos vão perseguir. Então, se esse tempo chegasse ao Brasil, todo mundo, não, estão aqui violentando meu direito. E temos mais protestas que conversões. Temos pastores mais escandalosos que pastores se humilhando. Então, Deus necessita continuar trabalhando no Brasil. Verdade.
Tá entendendo? Verdade. Porque se uma coisa é certa, o Brasil não é penta. É. E é orgulhoso disso. Sim. E é orgulhoso dos dons, talentos. Aqui temos, olha como canta este, olha como toca, olha prega. Porque já tem tudo. Uhum. Mas se Deus tirasse tudo, se Deus permitisse uma perseguição, Meu Deus. se Deus permite que por causa da rebeldia do povo ainda o Brasil termine pior, vão continuar culpando a quem? A quem? Se a culpa é nossa. A culpa é nossa. Por isso, se humilharem meu povo, um avivamento vem com isso. Não vem com defesa própria, nem com direito, nem com nada. Não vem assim. Quem não experimentou um avivamento vai querer dizer, não é assim. Eu experimentei. Eu tenho autoridade para lhe dizer que não funciona assim, não. Mas se vocês querem continuar este caminho, você tem todo o direito do mundo. Mas fica com você. Porque Deus não está nesse negócio. Deus não está. Com certeza que não. Meu Deus. Todos querem ser conhecidos. Mas para Deus, quem é? Aí quando chegar lá, no Quem é último você? dia, ai Deus, ó. Senhor, eu sou Ei, Cristiano Milatista. Deus, Eu viajei para... Ih, E deu no quê? E pessoas, pastores, que não têm coragem. Porque o cara coloca grana porque é rico, né? Nossa. Não vamos tirar ele daqui nem disciplina porque banca a igreja. Ou eu estou mentindo. Olha para mim, eu estou mentindo? Sabe quanto pastor não tem coragem de disciplinar? Olha que eu viajei com pessoas conhecidas, aqui no Brasil. Eu não vou falar mal deles porque são conhecidos. Mas os palavrões que falavam, as coisas, Meu Deus. as coisas que ele via na internet, eles nem me respeitaram a mim como pastor. E eles estavam assistindo coisas que não tinham que assistir. E rindo. E eu me pergunto, mas o pastor deles não sabe isto? Aí depois, eu um dia falei com o pastor e disse, mas se eu tiro, ele banca a igreja. Então o evangelho virou negócio, como alguma canção por aí. E até temos pessoas que têm condições. Hoje vínhamos falando com o pastor, enquanto vínhamos aqui, aí pessoas que só buscam o status. Sabe quantas igrejas de pastores humildes nos barrios estão precisando de ajuda monetária? Então vão invertir mais em catedrais. Vamos construir mais igrejas, vamos fazer todo chique, todo ostentoso para que... E só os ricos se movem aí. Parece que o mundo dos irmãos que mais estão lutando, tanta coisa. Antes tinham tudo em comum, hoje não. Hoje há classes sociais de evangélicos. Que importa Meu o famoso Deus do quê? céu. Que importa? Você pensa que Deus está interessado... A ver, Deus está interessado nas almas, não nas personalidades públicas. Não nos destaques gospel, nem nas áreas VIP. Está entendendo? Estamos fora de foco e queremos um avivamento. ¿Para quê? Sabe que Deus. precisamos? Meu Deus. Sabe que precisamos? Deus tem que fazer algo no Brasil que humilhe o Brasil. Meu É a única Deus maneira. do céu, quebrar as pernas mesmo da nação. Economicamente, enfim. Todo. Somos um corpo. Se não entendemos isso, É isso. Voltar ao primeiro amor. não há três amores. Há um. É Jesus.